E aí, pessoal, beleza? Passei uns dias sem gravar uns vídeos aí, né? Tava meio sem assunto. Não sem assunto, mas tava querendo falar muito não. Mas o Pedro Teodósio Mansumi fez uma pergunta aí, eu achei interessante responder, né? Porque vamos dizer, é uma resposta, de certa forma, neutra, né? Vai funcionar para qualquer tipo de modelo que a gente apresentar, é isso? Então, ele me perguntou aqui o seguinte. Deixa eu baixar o teclado aqui. Ele me perguntou. Me tira uma dúvida. O que bloqueia parte do Sol quando nós vemos ele se pondo? Né? Ele até diz aqui que na teoria da Terra plana, ela está apenas se afastando. Mas por que não vemos ele apenas diminuindo até desaparecer? Então, o que acontece? A gente não pode ignorar jamais os fenômenos que acontecem na natureza. Então, para falar de uma situação, a gente tem que analisar todo o contexto. Ou seja, se você vê, né, ele se pondo, obviamente, então dizer que ele está se afastando sem uma explicação não funcionaria, correto? E existem as duas questões, e aí a gente precisa pontuar aqui. A depender do local do observador, tá? E de uma série de outros fatores, a gente vai explicar ao longo do vídeo, você vai ver ele descendo, parecendo que está descendo, né? Ele dá uma aumentada de tamanho e desce. E a depender de outros fatores, outra localização, você vai ver realmente ele diminuindo. Tem filmagens dos dois tipos e é observável a depender da época do ano, a depender de onde você se encontra, a depender de vários fatores, e a gente já entra nisso aqui. Mas, em primeiro lugar, que você tem que entender sobre essa questão do pôr do sol é refração, tá? Refração atmosférica é o que causa a maioria dos fenômenos que a gente vê no céu, tá? Influencia fortemente. Então, quando o sol ele aumenta de tamanho por chegar no horizonte, você pode notar, ele está de um tamanho no meio do céu, parece estar menor. Quando chega ali na linha do horizonte, ele aumenta bastante de tamanho. O que é que se chama isso? Se chama refração, tá? Isso é a refração atmosférica que causa um desvio da luz, tá? Causa um desvio da luz. Ela mantém a mesma velocidade, por isso que a gente vê, mas causa um desvio da luz, aonde essa imagem por trás da atmosfera ela é refratada, tá? Por trás que eu digo porque a gente está vendo a luz do sol além do horizonte, que é o horizonte visível aos nossos olhos, tá? Então por isso que causa. E o que causa esse efeito exatamente na refração atmosférica? Como vocês devem saber, a gente está respirando uma série de partículas, oxigênio, tem água na atmosfera, tem poeira, todo tipo de micropartículas. E o oxigênio, tá? O ar que respiramos, ele é carregado de micropartículas de água, tá certo? Então, quanto, vamos dizer, mais distante você enxerga, é como se você enxergasse uma maior quantidade dessas partículas condensadas. Então, o que está além dessa partícula vai sofrer algum tipo de refração, algum tipo de alteração do ponto de vista de quem está observando além do horizonte, tá bom? Então, assim, vamos dar um exemplo. Pega uma gota d'água, tá? Grude em qualquer coisinha, pega uma gota d'água, bota um palito e coloca a água atrás dessa gota d'água. De acordo que você aproxima e afasta, ela vai causar um efeito diferente. É a luz sendo desviada. Tá? Isso se chama refração e a água causa essa refração. Funciona como se fosse uma lupa. Coloca assim, quando você olha no horizonte, é como se fosse você olhando através de uma lupa, ou seja, há um aumento. Então, este caso de o Sol parecer que está se pondo, tá? Tem vários experimentos aí, eu acho que até no canal do Sem Hipocrisia tem experimentos acerca do efeito lupa, da refração. Coloca aí, efeito lupa, refração atmosférica, você vai ver coisas do tipo, tá certo? Então, quando ele vai se afastando, está rolando o desvio, tá? Da luz, ele está se afastando do Sol, correto? Só que a atmosfera, ela está causando o desvio, tá? Dessa luz direto para os seus olhos. Então a impressão é que ele vai abaixar, porque ele nunca vai diminuir. A realidade é essa. Agora, isso acontece em um local ou região aonde você está na mesma visão do observador do horizonte, você está na mesma altura do horizonte e existe uma densidade atmosférica alta, ou seja, é uma região que a umidade é muito alta, tá certo? E você está mais próximo do horizonte. Agora, se você
vai para um local de maior altitude e ar mais rarefeito, o que é que vai acontecer? Exatamente, o sol vai parecer que está diminuindo, tá? Então depende muito do observador. Nós que moramos no Brasil não estamos em grandes altitudes, então só em algumas regiões, em alguns locais, né? E você vai ver isso, tá? Não só a água ajuda a ter uma refração atmosférica maior, como também regiões de muita areia, tá? A luz ela é o tempo todo desviada, pode causar isso também, tá? Mas no geral, em locais bem desertificados, secos, você não vai ter esse efeito de crescimento, tá? Não é uma regra, mas é assim que funciona a questão da refração atmosférica, tá certo? Então, assim, no modelo do globo a explicação é exatamente a mesma, tá? É a mesma, só encrenca um pouco por conta da Terra plana, tá? Porque na Terra plana vai ser defendido que o Sol está em movimento, então sempre ele vai estar se afastando, só que existe a questão da refração atmosférica, entendeu? Existe essa questão da refração que ela expande, tá? Porque são gotículas de água na atmosfera e algo que está atrás disso aí, ele vai causar uma expansão, tá certo? Então é por isso que às vezes o Sol parece estar descendo, ele dá um aumento de tamanho e está descendo, tá certo? Só que você, se usar lentes corretivas e tudo mais, algumas coisas do tipo, você consegue perceber que aquele brilho ali não é totalmente o corpo do Sol, é um brilho que está sendo expandido e desviado. Tem até uma explicação interessante aqui, para vocês terem noção. A refração, ó. Alteração da velocidade da luz de acordo com o meio de propagação, tá certo? Então a luz ela busca um meio para se propagar. Se esse meio para se propagar é a água, ela vai ter um desvio da sua trajetória. Ela, em vez de ela vir reta, a água tende sempre a desviar, tá? A depender do foco da luz, para cima ou para baixo, tá certo? Então, no horizonte, ela é desviada exatamente para quê? Para os nossos olhos, porque ela está acima, descendo, tá? O Sol está acima, descendo. Quando está atrás da atmosfera, esse desvio vem para os nossos olhos, que é obviamente o observador. Esse mesmo efeito não vai acontecer se você estiver em altíssimas altitudes e um local com o ar mais rarefeito, mais seco, com menos umidade. Ó. A refração é um fenômeno de óptica no qual acontece uma modificação da velocidade da luz à medida que ocorre uma mudança no meio de propagação da mesma. Isso acontece porque quando o feixe de luz atravessa a fronteira entre dois meios com índices de refração diferentes, a velocidade de propagação e o comprimento de onda se modificam. Embora não haja alterações na frequência de onda luminosa, aqui ele está dando uma explicação simplesmente da refração através de espelhos, de cristais e tal. Só que no caso do horizonte, existe sim uma alteração na frequência da luminosity. Não existe uma alteração da frequência. O que acontece? Que é outra pergunta que me fazem bastante. Por que quando o Sol ou a Lua cai no horizonte, eles ficam mais avermelhados, eles mudam de cor, vamos colocar assim, né? Fica avermelhado, laranja, esses tons mais quentes. Por quê? O comprimento de onda do espectro luminoso das cores são variados. Então, cores mais, vamos dizer, frias, eles têm um comprimento de onda menor, ou seja, quando esse comprimento de onda menor bate na atmosfera, ele precisa romper várias camadas até chegar aos nossos olhos, tá? Como é um comprimento muito curto e o ar na atmosfera é mais denso, ou seja, você tem mais partículas para essa luz passar por ela, esses espectros mais frios, tá? Como o azul, o verde, outras cores nesse segmento aí, eles não conseguem passar. E é por isso que quando a gente vê o Sol do horizonte, vai passar aquelas ondas de luz de comprimento maior, que é o amarelo, laranja e vermelho, tá? Então, assim, na atmosfera vai sim haver uma alteração. Não é uma alteração da frequência, mas o que acontece? Essa frequência não vai chegar, tá bom? Mas vamos lá. A velocidade e o comprimento dos feixes de luz muda. Assim, a alteração da velocidade de propagação causa um desvio da direção original. Então, você entendeu? Então, quando bate no horizonte, em vez de aquilo que está parecendo ir embora, essa luz é desviada para os nossos olhos, tá certo? É desviada, a nossa visão, obviamente, está alcançando, então ele vai parecer estar sumindo enquanto ele está indo. Pesquisem, tá? Efeito lupa, vocês vão ver a reprodução desse fenômeno, tá? Independente de terra plana ou não. O efeito lupa explica muito bem como é que funciona a refração atmosférica do Sol, tá? E da Lua também.
Vamos lá. Nesse sentido, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal. Uma vez que a incidência de luz causa um desvio oblíquo, o raio luminoso se aproxima mais da reta normal. Entendeu? Que independente de terra plana, não. Tá? Independente. A refração atmosférica do Sol é muito bem explicada. Tá? Independente do modelo. É claro que na Terra plana se torna mais lógico. Porque se é um objeto que se afasta, certo? E a refração causa um desvio oblíquo do raio luminoso e se aproxima mais da reta normal, que é a nossa visão, ele vai, chega lá, sofre a refração e ele parece estar indo, tá? Ele parece estar o quê? Reto em nossas direções. Em vez de a gente ver ele descer, a gente vê ele reto em nossa direção. Então, assim, eu acho muito mais coerente, tá, com o modelo plano do que com um modelo aí heliocêntrico. Vamos lá. Levando ao desvio da trajetória da luz, ou seja, causando a refração. Esse fenômeno é explicado pela diferença de velocidade da propagação da luz em diferentes meios. E aqui entra o que eu, no início do vídeo, eu estava tentando explicar, tá? Que vai depender. Um exemplo. Se você olhar um pôr do sol no mar, vai dar um efeito. Se você olhar o pôr do sol de uma cidade grande, vai dar outro efeito. Se você olhar o pôr do sol no deserto, vai dar outro efeito. Se você olhar o pôr do sol em um local alto, com ar rarefeito, vai dar outro efeito. Se você entendeu o que eu quis dizer? Depende muito do local do observador e do meio ao qual esse fenômeno está sendo observado. Então, pode acontecer de diminuir, de aumentar, entendeu? Isso depende muito. Depende muito. Se você tiver em regiões com muita água, muito verde, regiões montanhosas, sempre você vai pegar o efeito, tá? Claro, você não vai estar em cima da montanha, escute. Regiões montanhosas, no horizonte, você vai pegar o efeito do sol baixando, tá certo? Só que, obviamente, ele não está baixando, tá? E como tem vídeos do sol também se afastando, muitos vídeos aí, entendeu? Então, pro globo fica bonitinho o sol se afastar. Só que aí eles vão ter que explicar exatamente a refração, certo? Quer dizer, o sol tá indo o tempo todo, aí chega e abaixa. Aí chega lá no horizonte, ele desce assim. Se ele tá indo cortando o céu, isso é a refração. Não é o modelo do globo, não é porque a Terra tá girando. É simplesmente a refração, como você também pode pegar outras filmagens de o sol se afastando. Então, é isso, eu espero ter respondido. Era um assunto que eu antigamente abordava bastante, porque eu causava uma dúvida, e é uma dúvida bem... assim, até certo ponto é uma dúvida um pouco besta, tá? Porque assim, é fácil de entender essa questão. E a gente foi feito vários experimentos, você pode reproduzir esse experimento em pequena escala com uma lupa. Um exemplo, pronto. Tem um negócio que é interessante. Saiu agora, lançarem uma tela 3D para celular, né? E você pode reproduzir o efeito lupa com essa tela 3D para celular, custa uns R$27, se eu não me engano. Minha mãe estava até pedindo para me olhar para comprar para meu pai, porque ele está com um probleminha de visão, então quer aumentar a tela do celular. Eu acho que com aquilo ali dá para reproduzir esse efeito, entendeu? De você colocar um ponto de luz, um foco de luz, e ir afastando. Só que a impressão que você vai ter na lupa é que a luz está fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Então, assim, é algo totalmente reproduzível e, sim, totalmente compatível com a Terra plana. Não existe nada nesse fenômeno que diz que a Terra plana, na realidade, reforça muito. Não tem furo nenhum modelo plano. Funciona perfeitamente, levando em consideração a refração, que é algo, obviamente, muito real. É a refração que também não vai permitir que você veja o infinito. Entendeu? E é exatamente a refração. Tá? Porque as partículas vão se... Não é porque assim, a gente fala as partículas no horizonte é mais densa, mas não é exatamente um efeito físico, é um efeito mais óptico, é quase uma ilusão de ótica. Na realidade, a nossa visão tem um ponto de fuga, ou seja, ela tem um limite onde tudo se encontra. Nesse encontro aí é onde é o horizonte, entendeu? Se você estudar perspectiva e ponto de fuga, você vai entender como funciona a visão, e esse efeito e essa técnica também é aplicada em desenhos para fazer a linha do horizonte. Na linha do horizonte, como a sua visão está afunilando tudo fica... Aí o ar fica mais denso, tá? Mas é uma ilusão de ótica, tá certo? Porque o ar é o mesmo aqui, tá? Mas como tudo se condensa, é assim. Quando você olha para cima, sua visão não tem um horizonte definido. Porque não existe um referencial, entendeu? Você está olhando para o nada. Então não existe um referencial. Então a visão em cima é mais limpa por conta disso. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero ter respondido aí, Pedro. Tá? Desculpa
o vídeo longo, mas às vezes é necessário um vídeo longo assim para explicar essas questões. Se não ficou tão legível, diga aí, mas eu acredito que a explicação ela foi suficientemente coerente e deu para explicar bem aqui como é que funciona a questão da refração atmosférica em relação ao Sol. Tudo que eu falei em relação ao Sol se aplica à Lua, tá bom?